Louvado seja Deus, não é, por mais um ano que a nossa comunidade celebra pela graça do Senhor. Eu vou pedir a você que siga comigo em sua Bíblia para o capítulo 4 do livro de Gênesis. Capítulo 4, o livro de Gênesis, um livro que foi escrito por Moisés, um dos 5 livros aí que a autoria é endereçada a esse homem chamado Moisés. E eu gostaria que você seguisse comigo até o capítulo 4. Gênesis é um livro mais fácil de encontrar, né? Não demora muito. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Dá bem, né? Já pensou? Peraí. Glória a Deus. No capítulo 4, nós vamos vendo do verso 1 em diante, e assim diz a palavra do Senhor. Adão teve relações com Eva, a sua mulher, e ela engravidou e deu à luz a Caim. E disse-lhe ela: com o auxílio do Senhor tive um filho homem. Voltou a dar à luz, dessa vez a Abel, irmão dele. E Abel tornou-se pastor de ovelhas, Caim agricultor. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. O Senhor aceitou com agrado Abel e sua oferta, mas não aceitou Caim e a sua oferta. Por isso Caim enfureceu-se e o seu rosto se transtornou. E o Senhor disse a Caim: por que você está furioso? Por que se transtornou o seu rosto? Se você fizer o que é bem, não será também aceito? Mas se não o fizer, saiba que o pecado jaz à porta, e ele deseja dominá-lo, conquistá-lo, mas você cabe dominá-lo. E disse, porém, Caim a seu irmão Abel: vamos para o campo. E quando estavam lá, Caim atacou o seu irmão Abel e o matou. E então o Senhor perguntou a Caim: onde está o seu irmão Abel? E ele respondeu: não sei, sou eu o responsável por meu irmão? E disse o Senhor: o que foi que você fez? Escute, da terra o sangue do seu irmão está clamando, e agora amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. Quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais da sua força. Você será um fugitivo errante pelo mundo. E disse Caim ao Senhor: meu castigo é maior do que posso suportar. Hoje me expulsas dessa terra, e terei que me esconder da tua face. Serei um fugitivo errante pelo mundo, e qualquer que me encontrar me matará. Mas o Senhor lhe respondeu: não será assim. Se alguém matar Caim, sofrerá 7 vezes a vingança. E o Senhor colocou em Caim um sinal, para que ninguém que visse a encontrá-lo, ou viesse a encontrá-lo, o matasse. E então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Até aqui, meu irmão, vamos orar. Feche os teus olhos, curve sua fronte. Pai, obrigado, Senhor, por mais este domingo, por mais essa oportunidade que temos de, Pai, na Tua presença, derramar o coração entre os irmãos, Pai, sentir a Tua forte presença na comunhão. Te agradecemos por tudo quanto até aqui se manifestou neste lugar, porque é para a Tua honra e para a Tua glória. Pedimos também que o Teu Espírito, Pai, fale conosco, que a Tua palavra seja, Senhor, ouvida em nossos corações nessa noite, que não haja impedimentos, mas que o Senhor, pela Tua graça, Pai, alcance os corações nessa noite, para a Tua honra e para a Tua glória. Se essa voz de humanos, Pai, se essa voz de homens, mas que se ouça a Tua voz nessa noite, é o que nós oramos. E desde aqui te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, meu irmão? Amém. Glória a Deus. Eu não sei quantos aqui nasceram na década de 80 ou para trás. Eu sou de 1980, exatamente. Não fique fazendo conta, eu já te adianto, 43 anos. Estou velhinho, não é? Mas se você nasceu em 80 para trás, eu tenho certeza que você já ouviu falar, não é, de uma guerra que aconteceu na década de 90, entre 90 e 91, que foi a guerra chamada Guerra do Golfo, não é?
Naquela época, o Iraque era conduzido, ele era dirigido por um líder, não é? Um desses ditadores cruéis aí, o seu nome era Saddam Hussein. Acho que todos devem se lembrar dele, não é? E em um determinado momento, ele investiu contra uma outra região chamada Kuwait e foi fazer a invasão daquele lugar. Essa história é bem antiga, remonta, não é, alguns séculos atrás, o século XIII, com a formação do Império Otomano. Já ouviu falar de turco? Império Otomano, turco, quase a mesma coisa ali, não é? E esse império se desenvolveu, cresceu, e na medida em que teve um certo tamanho, ele teve regiões, inclusive onde está o Iraque, inclusive onde estava o Kuwait. E passados os tempos ali, por volta da Primeira Guerra Mundial, alguma coisa aconteceu, aí é muita história na nossa cabeça, deixa para lá, mas o território do Império Otomano foi dividido. As Nações Unidas, os aliados, fizeram a separação dos territórios. E lá na década de 90, não é, este Saddam Hussein entendeu que Kuwait pertencia, não é, aos domínios otomanos e deveria então ser invadida. Pelo menos é o que os historiadores indicam como a razão pela invasão. E ele invade, é bem sucedido na invasão e começa a dominar aquela região. Mas os aliados não demoram muito para responder. E vem a tal da Guerra do Golfo, ou a Primeira Guerra do Golfo, porque teve uma segunda. Não é? Lá, acho que nos idos de 2003 ou 2006, alguma coisa assim. Mas essa Primeira Guerra, inclusive, foi um vexame. Eu era muito novo, eu tinha cerca aí de 10 para 11 anos de idade, então eu lembro dos jornais, eu lembro de se falar desse tal do Golfo, mas eu não entendia se era aquele carro golfe, ou se era o jogo de golfe, ou o que era, mas era uma guerra que estava acontecendo, e os Estados Unidos foi um dos grandes protagonistas dessa guerra, e eles vão na defesa do Kuwait e expulsam ali os iraquianos daquele lugar. A guerra foi uma coisa horrorosa, porque dos iraquianos, soldados iraquianos morreram, pelo menos é o que se calcula aí, mais ou em torno de 200 mil soldados que morreram. E dos aliados morreram menos de 400 homens. O Iraque era iluminado à noite, você deve se lembrar daquele míssil, ficou famoso, o míssil Tomahawk, né, que explodia e fazia toda aquela forfé de longe e era cirúrgico. E era como quem atacasse um grande exército com pedrinhas. E o Iraque atacava com os seus mísseis antigos, o tal do Scud, né? Eu me lembro muito bem desse Tomahawk, desse Scud, porque na escola tinha um professor que ele tacava o giz em alguns alunos que dormiam. Então ele pegava o giz e ele tinha uma mira, Fernando, que olha, era bem no meio da testa, assim, flup, né? E ele dizia que era aquele míssil, era o Tomahawk, né? E aquilo ficou gravado. Eu nunca tomei um giz. Que conste aqui, né? Eu nunca tomei um giz na testa. Viu, pai? Mas, enfim, tinha os amigos que tomavam, né? E foi um vexame que aconteceu até que no dia 28 de fevereiro de 1991, exatamente no meu aniversário de 11 anos, Saddam Hussein assinou um termo, não é, de rendição, ficou conhecido como termo de qualquer coisa, que eu já não vou lembrar o nome, mas ele se rende e deixa o Kuwait, ele volta para o Iraque, ele retira suas tropas, parece que ficou tudo bem, né? Mas não. Se você se lembra da história, alguns dias antes, no dia 26 de fevereiro, este homem maligno, chamado Saddam Hussein, deu ordem ao seu exército para que incendiassem pelo menos 500 poços de extração de petróleo. Não só incendiou os poços de petróleo, mas soltou ali no mar, no Golfo Pérsico, não é? Ele soltou cerca de 500 mil barris de petróleo no mar, no oceano, não é? Foi uma tragédia tudo isso. E aí ele se rende alguns dias depois e vai embora, não é? Essa pode ser conhecida como uma tática militar, não é? Eles dizem de terra abandonada ou terra qualquer coisa que dê o nome quando a pessoa sai, costuma destruir a infraestrutura para que o inimigo não tenha forças, não é? Naquele lugar que você está abandonando. Parece que tenha sido essa a razão. Meus irmãos, foram pelo menos 10 meses para apagar o fogo que aquele cara acendeu.
10 meses. O deserto em volta ficou preto. A areia, que é branquinha, ele ficou inteirinho preto de fuligens. O ecossistema daquela região, com tanto petróleo que foi lançado naquele oceano, até hoje, eu pesquisei hoje pela manhã, por isso eu estou a dizer, até hoje, pelo que dizem os cientistas, continua abalada. Olha o impacto da loucura de um ser humano que pensa ter poder, domínio e que tem o direito de manifestar a sua vontade das piores maneiras possíveis, não é? Os historiadores dizem que ele fez isso porque ele estava só querendo destruir a infraestrutura. Mas, a bem da verdade, meu irmão, não parece ser. E aqui falo por minha conta. Parece ser, sabe o quê? Sabe aquela criança que não tem alguma coisa, mas ela fala, se eu não tenho, você também não tem. Vai lá e quebra. Se eu não tenho, se o Iraque não vai dominar esses poços, se o Iraque não vai se beneficiar com o petróleo, com as riquezas que o petróleo gera deste lugar, ninguém mais vai ter. E tacou fogo em tudo. O nome disso é inveja, meu irmão. É inveja da capacidade, do vexame que passou, não é? E diante dessa história, que é um fato verídico, é um fato real, por isso eu perguntei, se você é antigo como eu, você viveu essa etapa da história. Nós não somos tão antigos, não é? Quanto dos tempos de Adão e Eva, mas também essa história é verdadeira, real, e não é da carochinha. Mas a Bíblia, no capítulo 4 de Gênesis, narra a história de uma pessoa que manifestou sentimentos e desejos que são muito perigosos, e que a sua raiz principal é a inveja. É a história deste homem chamado Caim, não é? E muitas vezes nós tratamos esses fatos, não é? Somente na escolinha das crianças, como se fossem historinhas para entreter as crianças ali, não é? Mas existem verdades aqui que nós precisamos tomar muito cuidado, meus irmãos, porque nessa história, nessa narrativa bíblica, nós encontramos fatos que se referem ao mundo e à igreja. E eu queria que você acompanhasse comigo na leitura, porque nós vamos passando de verso a verso. No capítulo 4, no verso 1, não é? A palavra diz que Eva finalmente engravida e dá à luz a Caim. E eu fico pensando a cabeça de Eva, não é? Porque ela acabou de ser destituída de um grande jardim, de um lugar abençoado, em que ela não tinha dores para ter filhos, em que, não é, ela ajudava ali Adão a cuidar daquele jardim, um lugar extremamente abençoado. Na viração do dia ela tinha a presença do Senhor, até que finalmente ela se encontra numa condição e é expulsa daquele lugar. Sobre ela há um julgamento, há uma sentença que Deus dá, de que não somente teria dores ao ter filhos, mas os seus desejos estariam sob o domínio do seu marido. E ela vê tudo o que acontece também com Adão e com a serpente, eles são postos para fora, e na cabeça dela, ela guardou aquela palavra que Deus deu à serpente, que dizia que do filho da mulher viria aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Pode ser que Eva tenha pensado, bom, mulher, só tem eu aqui, então vai ser o meu filho. E quando nasce Caim, o que é que talvez tenha vindo à sua mente? Veio aquele que vai pisar a cabeça da serpente, não é? E aí ela diz no verso 1, com o auxílio do Senhor eu tive um filho homem, e depois ela deu à luz novamente a Abel, o seu irmão, não é? A Bíblia diz que Abel tornou-se pastor de ovelhas e Caim agricultor. E já aqui, nessa família, meu irmão, nós vemos que a Bíblia apresenta que os momentos mais intensos de angústia, de sofrimento e de problemas, nós não vamos viver no mundo, nós vamos viver em casa ou na igreja. Preste bastante atenção nisso. Porque às vezes a gente fica, não é, com essa questão de o mundo, e dentro da casa ou dentro da igreja, as guardas são baixadas, não é? Eu estou em casa, eu estou num lugar seguro e baixam-se as guardas, mas a Bíblia fala que o que acontece de mais intenso nessa família foi dentro de casa
ou num contexto da igreja, porque foi num ato de adoração que tudo isso acontece. Abel se torna pastor de ovelhas e Caim agricultor, não é? E sobre Caim em especial, muitas pessoas às vezes ficam pensando, ora, por que ele fez o que fez? Porque ele avança contra o seu irmão e o mata, se torna um assassino. Por que ele fez tudo isso? E a Bíblia diz o porquê. Na sua primeira epístola, o apóstolo João, no capítulo 3, abra lá comigo, meu irmão. 1 de João, no capítulo 3, a Bíblia fala exatamente, primeiro, quem é Caim. E em segundo, o motivo pelo qual, não é, este chamado Caim fez o que fez. 1 de João, no capítulo 3. Quem achou, diga amém. Quem achou, diga peraí. Gênesis, né? Amém? Oh, glória. Capítulo 3 do livro de Gênesis. Capítulo 3 da 1 de João. No verso 11 em diante. O apóstolo João aqui, meu irmão, começa a falar de algo, não é, que nós também, pela graça do Senhor, trataremos hoje. Mas, em primeiro lugar, eu queria que você prestasse atenção quem é Caim. Verso 11. Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, mas não sejamos como Caim. Mas não como Caim, porque o amor de Caim não foi o amor pelo qual o apóstolo João está se referindo aqui. Não como o amor de Caim. E aí ele continua, não é? Porque ele pertencia ao maligno. Quem era Caim, meu irmão? Era um réprobo. Era alguém que pertencia ao maligno. Se você ouvir a Bíblia falando sobre Judas, lá em Atos, não é? Entre os capítulos 1 e 2, a Bíblia diz que Judas, o Iscariotes, ele foi para o lugar que lhe era devido, porque ele também era do maligno, é o que a Bíblia nos ensina. E agora aqui nós vemos que Caim, meu irmão, ele tinha, não é? Essa natureza totalmente contaminada. E em Caim nós vemos aquilo que a teologia reformada chama de depravação total. E o que é a depravação total? Quer dizer que todo o ser humano, ele como um todo, da mente ao coração, a sua natureza, a carne, todas as áreas da sua vida foram contaminadas pelo pecado. Não sobrou nada que não houvesse sido contaminado pelo pecado. E é por isso que em Efésios, no capítulo 2, o apóstolo Paulo diz que nós estávamos mortos nas nossas transgressões e pecados, porque assim como estava Caim, estávamos nós. Mas em Cristo recebemos vida. Eis a diferença. E isto que aconteceu com Caim, não aconteceu só com Caim, aconteceu com Abel. Aconteceu com seu pai Adão e aconteceu com Eva, a sua mãe. É esse o sentido da depravação total, a dependência integral da graça de Deus. Não há nada no ser humano sem Deus que não esteja contaminado pelo pecado. Você vê um nenenzinho que acabou de nascer, você fala, daqui a pouco ele vai e gruda os dedinhos no teu cabelo e puxa. Gruda os dedinhos na orelha da mãe, cata aquele brincão de argola, assim. Tem alguma mãe que já tem a orelha rasgada aí? Você fala, que bonitinho, rasgou minha orelha. Não é? É essa a condição do homem, meu irmão. É essa a condição do homem pós-queda. Depois do lapso que acontece em Gênesis, é essa a condição do homem. Porque Caim era do maligno. Guarde isso, meu irmão. Caim era do maligno, e não sou eu quem estou dizendo. O apóstolo João está falando, e não fala de um fato que é posterior ao que fez Caim, mas fala da natureza de Caim. Ele pertencia ao maligno e matou o seu irmão. E por que o matou? Eis a pergunta, não é? Por que Caim fez o que fez? Ora, ele era do maligno, e ele o matou porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Por que Caim, então, mata Abel? Porque Caim
era mau, ele era maligno, enquanto Abel, as suas obras eram justas, no sentido de justificadas. E Caim não desejava o que tinha Abel, nós vamos ver nos próximos versículos. Caim odiava o fato, não é? De que ele não foi aprovado e o seu irmão foi. Isso é inveja, meu irmão. E lá voltando então em Gênesis, no capítulo 4, depois que você viu aí quem é Caim e por que ele fez o que fez, não é? Isso não resume o ato de Caim, mas resume a sua vida, viu? Ele continua dizendo lá no verso 3 do capítulo 4. Passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra a oferta ao Senhor. E Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E o Senhor aceitou com agrado Abel e a sua oferta, mas não aceitou a Caim e a sua oferta. E por isso Caim se enfureceu e o seu rosto se transformou. Ou em algumas versões lhe caiu o semblante, não é? O seu rosto, ele ficou transtornado a tal ponto que era visível, não é? O transtorno que ele teve. Nestes versículos aqui nós vemos que o fato de Caim se enfurecer, primeiro, a quem a sua ira se dirige? Não é contra Abel a ira dele é contra Deus, porque o fato de que ele foi rejeitado? Não, o fato de ter aceitado o de Abel. O caminho inteiro da narrativa nós vamos ver que Caim não se importa com o fato dele ter sido rejeitado, Caim não se importa com a condenação que há sobre ele, mas Caim se ira porque o irmão foi aprovado. O problema não está nele, o problema está que o irmão foi. É como aquele que tacou fogo nos poços de petróleo. Se não é para ter, ninguém tem. Então o que ele vai fazer? Ele vai lá e mata o seu irmão. Então se eu não tenho, você também não tem, e matou o seu irmão. O nome disso é inveja, sentimentos perigosos, meu irmão, que são nutridos e se não observados, não é? Se não tratados, olha a consequência que isso pode gerar. E ao olhar aqui, meu irmão, ao versículo 4, não é? Abel, por sua vez, trouxe das partes gordas da primeira cria do seu rebanho. É muito provável que Abel tenha se lembrado de tudo o que aconteceu com seus pais, porque eles viviam no mesmo lar. Caim e Abel mamaram no mesmo peito. Caim e Abel receberam o mesmo tratamento dos seus pais. E Abel, muito provavelmente, se lembrou do que houve com o papai e com a mamãe, e que, ao serem destituídos daquele jardim, ao oriente do Éden, Deus realiza aquilo que é o primeiro sacrifício, visível para todos nós, aquele que agora, tirando as peles daquele animal, ele cobre Adão, cobre Eva, para que não só escondam as suas vergonhas, não é? Mas que também eles sejam protegidos. E ali já é um proto-evangelho, anunciando que há necessidade de um sacrifício, de derramamento de sangue, para nos proteger da nossa própria natureza. Há uma referência direta a Cristo, e Abel muito provavelmente, meu irmão, se lembra sobre isso. Lá em Hebreus, no capítulo 11, eu queria que você fosse comigo agora lá na Epístola aos Hebreus, no capítulo 11, há a menção deste sacrifício realizado por Abel, capítulo 11 da Epístola aos Hebreus. Quem achou, diga amém. Oh. Quem achou, diga peraí. Hebreus 11, olha só o que é que diz lá no versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício superior ao de Caim. E pela fé, ele foi reconhecido como justo, quando Deus aprovou as suas ofertas, embora esteja morto. Por meio da fé, ainda fala. Este sacrifício feito por Abel era uma referência àquilo que havia sido aprendido pelos seus pais com Deus naquele primeiro sacrifício. Ele não fez aquilo por outra razão, senão indicando
que há necessidade, como diz a Bíblia, sem derramamento de sangue, não há perdão para pecados. E este sangue, como dito pelo Senhor à serpente, que o filho da mulher pisaria a cabeça da serpente, é um sangue em substituição. E uma clara, direta, objetiva referência, não é, messiânica ao Senhor Jesus, aquele que passaria, não é, na cruz por todos nós. E aqui no verso 4, lá de Gênesis 4, mantenha a sua Bíblia aberta, não é? A Bíblia diz que Abel oferece, não é, das gorduras das suas primeiras crias do seu rebanho. Ele oferece aquilo que é do Senhor, que o Senhor fez, não é do trabalho da sua mão, não foi ele quem produziu aquelas gorduras, não foi ele quem fez aquilo, mas ele pega das primícias. Ele honra a Deus naquilo que Deus deu a ele, enquanto Caim faz do fruto da sua mão, do seu trabalho de agricultor, de preparar tudo aquilo, como se ele tivesse feito algo que fosse muito especial. E aqui, meus irmãos, no verso 3, vai dizer que, passado algum tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Enquanto um trouxe do fruto da terra, o outro fez referência ao sacrifício de Cristo. E a Bíblia diz em Hebreus 11 que aquilo o justifica, por crer na promessa dada pelo Senhor, que o Messias viria. Ele foi justificado pela fé, e que o seu sangue clama até hoje. É essa a palavra em Hebreus, do capítulo 11. E o que nós continuamos a ver é que isso enfurece o coração de Caim de tal maneira que ele dirige agora a sua ira ao Senhor. Isso me faz lembrar o filho pródigo, não é? Não sei se você vai se lembrar do filho pródigo. Não aquele que foi e voltou, mas aquele que ficou, porque a parábola deveria estar no plural, filhos pródigos. Porque o pródigo é aquele que desperdiça o que tem, não é? Um desperdiçou o dinheiro que recebeu, o outro desperdiçou a presença do pai, que teve com ele constantemente. E este filho mais velho, que estava e permaneceu com o pai, ao ouvir que o irmão mais novo estava voltando, sem problema nenhum. Onde foi o ponto que enfurece aquele garoto? Quando ele descobre que o pai matou um boi cevado para celebrar a chegada ou a volta do filho que estava morto e agora, não é, foi encontrado. E por que ele fica tão irado? Boi cevado, meu irmão. Já comeu miojo, né? Ô, glória. Eu sei fazer miojo. Miojo, ovo frito, minhas especialidades. Se alguém vai na tua casa, alguém importante para você, da tua família, alguém que é, enfim, especial para você, e vai na tua casa, você vai fazer miojo para ele? O Fernando vai. Você vai fazer miojo para ele? Você vai pedir alguma coisa, você vai se empenhar em fazer alguma coisa, porque alguém especial não vai fazer o miojo, não vai fazer aquela gororoba, não é? Minha mãe, quando era menor, ela fazia uma gororoba, mas que eu sinto falta, eu gosto bastante, que ela pegava, fazia, acho que era um ovo mexido, tacava arroz lá dentro, tacava feijão, dava uma chacoalhada, devia jogar mais alguma coisa lá dentro. Lá. Aí eu vi ela fazer... Daí eu estou inventando. Não é? Fazia aquela gororoba, botava no prato, pá! Come tudo aí, menino, senão apanha. E ainda comia lá, né? E ainda tinha que comer tudo. Mas era uma delícia. Será que se você fosse à casa da minha mãe, hoje, amanhã, qualquer dia, avisando ou não avisando, será que ela faria uma gororoba para você? Para mim? Eu acho que sim. Mas para você eu tenho certeza que não, meu irmão. Ela ia se empenhar em fazer um prato maravilhoso para você. Ora, a mesma coisa é o boi cevado. O boi cevado não é o miojo, não é a gororoba, não é o restauranté. O boi cevado é aquela comida especial que você faz para alguém especial que está chegando. É aquela churrascada de dar gosto. E isso suscitou a ira daquele garoto. O problema não é ele voltar, ter gastado, torrado toda a parte dele. Ou qualquer... Não, o problema é que, ô louco, para mim não teve, vai ter para ele.
Inveja, irmão. E o que acontece com Abel aqui é a mesma coisa. Por que aceita ele e não me aceita? E suscita a ira. Suscita este sentimento perigoso, meu irmão. E isso não está no mundo, isso está dentro de casa. Isso não está no mundo, está no momento da adoração. Eles estão ali prestando culto ao Senhor, e vão prestar culto ao Senhor, vão entregar a sua oferta ao Senhor, e é nesse momento que tudo isso acontece. Então, cuidado na sua casa, cuidado na igreja, meu irmão, cuidado nos períodos onde você costuma baixar a guarda, porque é nesse tempo que das coisas mais intensas, não é? Que a Bíblia narra nos eventos que acontecem na vida dessa família, é que isso acontece. Até que no verso 6, o Senhor, não é, vai tratar com Caim. E aqui, meu irmão, eu queria que você prestasse atenção nas palavras do Senhor. E disse então o Senhor a Caim: por que você está furioso? Ora, uma pergunta retórica, não é? Porque Deus é aquele que sabe de todas as coisas. Então a sua pergunta não é para, Deus não sabe, vai ter algum lambisgoia que vai dizer, Deus não sabe tudo, tá vendo? Essa pergunta, meu irmão, é muito simples, é para suscitar na mente, despertar na mente, aquilo que está cegado pelo pecado. Por que você está furioso, Caim? O que aconteceu? Ora, o que aconteceu? Não me aceitou e aceitou a ele. O problema não é não me aceitar, eu vivo bem com isso. O problema é se aceitar esse doido aí do Abel. Aí não. E aí vem essa ira. E depois de dizer, não é, porque está furioso, porque se transtorna o seu rosto, verso 7, se você proceder bem, ou como está na NVI, se você fizer o bem, não será também aceito? Preste atenção na pergunta do Senhor. Porque ele foi rejeitado porque ele procedeu mal. Ora, mas ele foi levar uma oferta ao Senhor, ele era do maligno, diz a palavra. E as suas obras eram más, diz a palavra em 1 de João, capítulo 3, verso 12. E porque ele era mau, porque as suas obras eram más, Deus o rejeitou. E aí Deus direciona-se a Caim. Se você fizer o que é certo, Caim, você também não será aceito? Isso é uma palavra, meu irmão, que assim, Caim, a gente conhece a história. Essa é a palavra de Deus para mim e para você. Se nós não fizermos o que é o certo, também não seremos aceitos? Eis a palavra que Deus dá a Caim. Se procederes bem, Caim, não será também aceito? Porque Deus está vendo o coração em lugares onde você e eu simplesmente não enxergamos. Mas Deus vê e sabe de todas as coisas. E a resposta de Caim é absolutamente interessante, não é? Qual foi a resposta de Caim? Nada. Silêncio. Ele continuou envolto na sua inveja, que manifestou ira e maquinou. Não é cobiça, viu, meu irmão? Caim não estava cobiçando o que tinha Abel. Caim estava querendo, não é, manifestar a sua raiva, porque Abel foi aceito e não ele. Ele não estava querendo o que era de Abel. Isso é cobiça. Não é cobiça, é inveja. Eu posso ser rejeitado, mas para você é o inferno. A inveja é querer o pior para o próximo, é querer o pior para o outro, pelo simples fato de que ele fez algo que, na sua opinião, é melhor do que você, e você entende que aquilo é uma ofensa. Inveja. A resposta de Caim é estonteante, silêncio. E aí Deus continua. E o Senhor diz, mas se você não fizer o que é o certo, mas se você não o fizer, saiba que o pecado jaz à porta e deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Irmão, essa palavra não é para Caim só, é para mim e para você. Saiba que o pecado está à porta, na tentativa de nos consumir, seja na cobiça, na raiva, na inveja, no que se manifestar. Qual é o nosso dever em tudo isso? Dominá-lo.
Dominar esse desejo, esse sentimento perigoso que surge de tempos em tempos e para uns de tempos muito frequentes. Ora, como é que eu vou dominar isso? A Bíblia diz que um dos frutos do Espírito, não é? Uma das manifestações do fruto do Espírito é o domínio próprio. Não é na tua força, mas é na força do Senhor. Se você está em Cristo, o Espírito frutifica em você para que você possa dominar os seus instintos e a sua vontade. Mas aqui diz a palavra: mas se você não o fizer, Caim, saiba que o pecado jaz à porta, tentando te dominar. Cabe a você agora dominar esse desejo. A resposta de Caim continua a mesma: silêncio absoluto. E aí entra no verso 8, não é? Uma mudança de diálogo. Simplesmente Caim, não é? Não fala nada para Deus e segue a vida. O ambiente onde eles estão é o ambiente do culto. Eles acabaram de ser ali um aceito e o outro rejeitado, tudo isso se manifestou e eles estão ali. E aí Caim, no verso 8, se volta para Abel. Acompanhe aí comigo no verso 8. E disse, porém, Caim ao seu irmão Abel: vamos para o campo. Sabe, meu irmão, a inveja manifestou essa ira no coração desse homem, e agora a ira frutifica, e é uma coisa pior que a outra, vem agora a mentira. A mentira. Para quê? Para conseguir o que ele queria. E o que ele queria? Matar o irmão dele. Então ele disse para o irmão: vamos para o campo. O que ele fez? Ele usou das prerrogativas. É como se eu virasse para o Edson, falou: Edson, somos irmãos aqui, minha irmã, satisfação. Vamos passear no Parque Ibirapuera, Edson. Ora, quem que está chamando? É o irmão da igreja. A gente se conhece, não é? Diferente de se passar um doido na rua aí e falar: ô Edson, ele vai, como é que você sabe o nome? Vamos para o campo. Que mané campo, rapaz, sai para lá, Satanás. Né? Ré do pé. Agora, se é alguém que você conhece, é alguém íntimo, ora. Então o que fez Caim aqui? Ele usou da mentira, ele usou da prerrogativa de ser íntimo, de ser família. Ora, Abel, nós somos irmãos, vamos dar um passeio aí, irmão, meu irmão, ei. Vamos lá dar uma volta, espairecer a mente. E ele usa da mentira. Muito cuidado, irmão, com esses sentimentos não dominados, porque eles vão gerando seu fruto. Tiago diz que nasce na cobiça, e a cobiça vai crescendo no coração, sobe a mente e arquiteta o plano até que finalmente consome o ato pecaminoso. É o que está acontecendo com Caim aqui. O desejo da ira em matar aquele que é o seu rival, o seu concorrente, manifestado ali pela inveja, é tamanho que agora ele quer matar a todo custo. E Deus já o havia alertado: domina isso, porque o resultado disso, não é? É perigoso. Mas ele não o faz. E chama o seu irmão Abel para ir ao campo, não é? E quando estavam lá, Caim, de maneira muito covarde, não é? Ataca o seu irmão Abel e o mata, porque Abel não está esperando esse tipo de atitude do seu irmão. Abel está lá porque recebeu um convite do seu irmão, é como se alguém familiar, não é, te convidasse. Hoje, na escola das crianças, teve um evento para o Dia das Mães, eles antecipam para não concorrer no dia, obviamente, e o pastor que fez ali a ministração falava sobre mães, obviamente, Dia das Mães, mas ele deu um alerta sobre aquelas mães que, não é, são diferentes hoje em dia e que chegam ao cúmulo de matarem os seus filhos, ou de permitirem que pessoas matem os seus filhos, como é o caso daquela senhora e de um vereador lá no Rio de Janeiro, do menininho que infelizmente morreu de maneira terrível e que agora tem até leis que levam o seu nome para a proteção de outros menores que têm essa mesma, não é, situação. Como esse, tem outros tantos, pais, mães e tudo mais. É como se a tua mãe dissesse para você: vamos ao campo. Ah, lógico que eu vou. Minha mãe vai fazer aquela gororoba. Aí nós vamos no campo. Aí chega lá e... Abel não estava esperando, de maneira covarde, não é? Ele foi assassinado. E aí vem então o verso 9.
E então o Senhor pergunta a Caim: onde está o seu irmão Abel? E aí, de novo, não é, meu irmão? É uma pergunta retórica. Deus sabe muito bem o que aconteceu. Deus sabe exatamente o que aconteceu. Mas a pergunta é para suscitar no íntimo da pessoa, não é? A consciência da atitude. É para subir aquele frio na barriga, aquele desespero. Meu Deus, o que é que eu fiz? Porque estava cego pelo pecado. E o pecado é terrível, porque a consequência dele, verso 16 do capítulo 4. E então Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a oeste, ou melhor, a leste do Éden. O pecado nos afasta de Deus, nos tira da presença do Senhor. E aquilo então, a pergunta que Deus faz é para suscitar a consciência. Ora, do mesmo jeito que aconteceu com Davi. Davi está lá, 1 ano depois de ter tido relações com a mulher de Urias, de ter feito lá todo o procedimento para que ele morresse em batalha e finalmente acabasse com o problema. Ele assume aquela mulher, aquela criança morre, ele ora e fica o tempo todo lá tentando e não consegue, mas passa-se um tempo bem longo. E ele segue a vida como se nada tivesse acontecido. Estou lá governando, estou lá reinando, faz lei, tira lei, aprova a festinha das crianças. Não aprova não, criançada está desobediente, não vai ter festinha. Então, ele está seguindo a vida de rei normal, até que finalmente o profeta vai até ele e diz a ele, não é aquela historinha que você deve se lembrar. E aí vem a resposta do profeta, porque Davi está com a sua moralidade intacta. Ele diz, esse homem tem que morrer, que absurdo, é sentença de morte para esse homem. E Natã faz o quê? Esse homem é você. Talvez Roberto Carlos tenha se inspirado em Natã, né? Porque ele tem uma música que fala, esse cara sou eu. E Natã disse, esse homem é você. Quando Davi escuta aquilo, a consciência das suas atitudes finalmente vem à sua mente. E aí o que faz Davi? Meu Deus, pequei contra o céu, pequei contra ti somente eu pequei. Arrependimento gerou no coração de Davi. Não é o que acontece com Caim, meu irmão. Por isso Deus pergunta para ele, onde está o teu irmão Abel? E olha a resposta desse homem. Essa resposta, meu irmão, não é? Graças a Deus que eu não estava lá presente, porque eu me pareço, às vezes, um pouco com Pedro. Quem sabe arrancaria a espada e arrancaria a orelha daquele homem. Mas ele vira para Deus. Olha a falta de respeito, a insolência desse homem e responde para Deus, eu não sei. Eu posso imaginar Caim respondendo. E ele diz assim, sou eu, por um acaso, responsável pelo meu irmão? Sou a babá do meu irmão agora, para o senhor perguntar para mim, onde é que está Abel? Diante da pergunta, Davi não só reconhece a consciência, entende o que ele fez, entende todos os seus delitos, como ele transgrediu contra a lei do Senhor, como ele ofendeu ao Senhor com o que ele fez, e se arrepende. Mas esse, não. Esse ele tinha uma religião diferente. Caim tinha uma religião diferente da de Abel. Judas, na sua epístola, fala também sobre Caim. E vai dizer que os falsos profetas, esses homens que seguem por aí, destoando a palavra de Deus, que têm interesses em lucro, eles são o quê? Da religião de quem? De Caim. Vá comigo em Judas agora. Bora tirar a teia de aranha da Bíblia. Cadê Judas? Obrigado pela informação. Eu estava procurando. Judas, que é um texto tão grande que tem um único capítulo. Esse foi o texto que eu passei vergonha na faculdade. O pastor disse lá, irmãos, abram aí em Judas. E eu estava meio desatento. E eu perguntei, qual capítulo, pastor? A classe inteira. E aí eu, na minha fúria, respondi, que bom que vocês sabem, eu estou aqui para aprender. Nunca mais esqueci a minha lição. Quantos capítulos tem Judas, irmão?
Aleluia, aprendeu aí, né? Judas, ali por volta do versículo 11, não é? Depois de dizer sobre os falsos profetas, leia aí o verso 10, por exemplo, não é? Todavia, esses tais difamam tudo o que não entendem. Gente que fala da graça e não sabe o que é a graça, tentando conduzir pessoas à mentira para benefícios próprios. Falam de tudo e difamam tudo o que não entendem. E as coisas que entendem por instinto, como animais irracionais, nessas mesmas coisas, eles se corrompem. E a Bíblia diz no verso 11, ai deles, porque diz a palavra do Senhor, né? Ai daquele que cair nas mãos do Deus vivo. Meu irmão, louvado seja Deus pela graça e pelo sacrifício de Cristo, senão nós seríamos como estes, que cairiam nas mãos do Deus vivo. Mas ele diz no verso 11, ai deles, pois seguiram o caminho de Caim. É essa a religião de Caim, dos difamadores, dos violentos, dos que distorcem a palavra, dos que buscam benefício próprio, dos invejosos, dos arrogantes, não é? Buscando o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Judas vai dizer que essa corja que a gente vê por aí são pessoas que seguiram o caminho de Caim. E a resposta que Caim dá aqui, não é? Porque a sua religião é diferente. Ele não se atenta à palavra de Deus, ele não se atenta ao Senhor, a dele é outra coisa. Ele diz, eu sei lá, por acaso eu sou babado, meu irmão? Meu irmão, você não está falando comigo. Ele não está falando com você, e ainda que esse desrespeito não cabe nem para mim nem para você. Ele está falando com o Criador dos céus e da terra. E aí vem então a sequência no verso 10. E disse o Senhor, o que foi que você fez? E aí a conversa muda de figura, não é? Escute, porque da terra o sangue do seu irmão está clamando. Agora, amaldiçoado é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão. E quando você cultivar a terra, essa não mais lhe dará a sua força, e você será um fugitivo errante pelo mundo. Deus agora amaldiçoa Caim. Há um julgamento acontecendo com Caim. E diante dessa verdade exposta, talvez Caim estivesse pensando que Deus não conhecesse todas as coisas, o que é muito improvável. Mas é o seu desdém com as coisas de Deus que o faz responder assim. Mas agora, diante do julgamento, como que esse homem reage? Bom, finalmente, né? Eu me lembro de um videozinho, comentava com algum irmão aí, de um juiz, que ele é um juiz norte-americano, que ele vai recebendo pessoas que têm alguma infração de trânsito, e ele vai, não é, conversando, parece que era um que era de 90 e poucos anos, estava levando um filho de 60 e poucos anos ao médico, e que tinha deficiências, não sei quais, não é? E é um juiz bastante interessante de ver, não é, como ele conduz as sentenças ali, uma aparência de muito justo, não é? E alguns são até emocionantes. Eu sou chorão mesmo, falo mesmo, uns videozinhos, daquela escorrida de lágrimas. Mas teve um que vieram meninas, 3 meninas, que estavam andando por aí como se estivessem, né, no seu quintal, dirigindo perigosamente, embriagadas, várias infrações. E diante do juiz, elas estavam dando risada, como se não importa a autoridade aí, estou nem aí, eu tenho dinheiro para pagar fiança. E o juiz disse para ela, olha, a tua fiança, eu não vou lembrar, vou falar valores aqui que não tem nada a ver, mas não importa, é só para você lembrar da história ou pensar nessa história. Vai ser $1.000 aí a tua multa. E elas davam risada e viraram as costas para o juiz e saíram. Mas não tinha acabado ainda. Isso é um desrespeito. E o juiz falou, opa, volta aqui. E elas voltaram dando risada. Ele disse, olha, por que você fez isso? Agora a tua, como é que chama? Para pagar lá? Sua fiança é de $5.000. E a menina fez, porque mudou totalmente o cenário, não é? E não só isso, você vai ficar 1 mês detida. Aí a menina começou a querer chorar, não é?
Passado um mês, aí volta o videozinho dela, e ela volta toda assim, né? Felizinha, respeitosa, porque aprendeu a sua lição. E eis aqui um homem, meu irmão, que diante de Deus e diante desse julgamento que recebeu, deveria agora olhar para isso e falar, meu Deus, me lasquei. E se arrepender do que fez, mas não. Onde está a preocupação de Caim? Caim não está preocupado porque interrompeu a vida do seu irmão. Caim não está preocupado porque Deus o rejeitou. Caim está preocupado agora porque, pelo amor de Deus, eu vou ter que arcar com a consequência do meu pecado também. Olha aí o próximo verso, verso 13. Disse Caim ao Senhor, meu castigo é maior do que eu posso suportar. Hoje você me expulsa dessa terra e agora eu tenho que esconder da tua face, serei um fugitivo pelo mundo e agora qualquer um que me encontrar vai me matar. Ele está reclamando da sentença dele, do fato dele ser agora sentenciado, como se aquilo não fosse correto. É um homem totalmente perdido, meu irmão. E aí Deus diz a ele que não esquenta não, porque a vingança é minha, Caim. A vingança não é de homens, não. Eu vou botar uma marquinha em você, Caim. E aquele que botar as mãos em você será vingado 7 vezes. Alguém pode achar que isso é uma proteção de Deus a Caim. Tolo quem pensa assim. Porque Deus não está protegendo Caim. Deus está dizendo que a vingança é dele. Ninguém põe a mão naquilo que é dele. É como se eu tentasse falar, dá essa espada aqui, Senhor, deixa aqui. Deus disse, não. Tem uma marca. E essa marca era visível. Que marca é essa, irmão? Se era na testa, se era no corpo. Alguns estudiosos dizem que ele teve como se fosse uma espécie de mal de Parkinson. E começou a tremer, e todo mundo que olhava para ele percebia que tinha alguma coisa de errado nele. Não sei que marca foi. Não sei. A Bíblia não diz, e é conjectura. E onde a Bíblia silencia, eu me silencio junto. Mas o fato, meu irmão, é que Deus o guardou no seu julgamento. E este homem, diz a palavra do Senhor em 1 de João, pertence ao maligno. Quem são os que são do maligno? Na ressurreição, ressurgem para a morte. É disso que trata a Bíblia. Meus irmãos, até aqui nós vimos a história de um homem tomado pela inveja, tomado pela ira, que não raciocinou. Esse é um perigo iminente dentro da casa de todos nós, dentro da família, dentro da igreja. Ou você acha que motim e situações de divisão na igreja surgem do quê? Senão da inveja, da ira, da fúria. Quantas famílias, não é? Passam por problemas de crimes passionais. E o que é isso? Se ela não é minha, ela não é de mais ninguém. E tira a vida daquela mulher. Quantos crimes aí contra as mulheres, e também tem contra homens, mas em menor volume, pelo que a estatística mostra. Então, meu irmão, dentro do período de culto, eu queria que você prestasse atenção em algumas coisas aqui, porque como foi dito inclusive hoje, durante a tarde, o culto não é feito de qualquer maneira. O culto não é feito do jeito que você acha que deve ser, ou do jeito que você acha que Deus mereça, mas deve ser exatamente como Ele disse que tem que ser. E a palavra do Senhor vai dizer para todos nós lá, não é? No verso de número 5, aliás, no verso 4, Abel, por sua vez, trouxe as partes gordas das primeiras crias do seu rebanho. E aí vem a palavra do Senhor dizendo que o Senhor aceitou com agrado o quê? Abel e a sua oferta. O culto, meu irmão, não é aquilo que nós ofertamos ao Senhor, mas o culto começa em quem nós somos, é a nossa vida. A palavra diz no verso seguinte, verso 5, mas não aceitou a Caim e nem a sua oferta. É a vida de todos nós a presença do Senhor. A maneira como nós andamos e nos preocupamos com a sua palavra, com os seus mandamentos e ensinamentos. Porque diante disso muito se faz. Muita coisa acontece durante o período do culto. Muita coisa você traz de casa para cá, e aqui é o santarrão, aqui é o bonitão, não é? Em casa é o sem vergonha, é o garanhão, é o fortão, é o general, é o machão, ou é a mulher do mesmo jeito.
E a palavra do Senhor está dizendo que Deus aceitou a Abel e a sua oferta. Não a sua oferta e depois Abel. Porque o culto começa na vida, meu irmão, naquele que Deus transformou com a sua graça. E aí vem a palavra, não é? Do Senhor dizendo a Caim: se você proceder bem, Caim, não será também aceito? Tira o nome do Caim, porque nós não viemos aqui para falar do Caim. Caim faz parte aqui da narrativa, a gente conhece a história. Mas nós estamos aqui porque Deus está falando comigo e com você. Tira o nome do Caim, põe o teu aí. Se você proceder bem, Rodrigo, se você proceder bem, Carlinhos, Tonhão, não será também aceito? Porque Abel procedeu bem. Eis aí o perigo, meu irmão, de que a gente alimente sentimentos que nós devemos suprimir, nós devemos dominar esses sentimentos, pela graça do Senhor, na força do Espírito, e tirar isso da nossa vida. Mas tem gente que nutre e mantém a nutrição, e aquele troço vai crescendo. Até chegar ao ponto, meu irmão, que faz uma besteira a qualquer hora. Porque não dominou. E aí vem a igreja. E acha que a coisa, não é? Minha vida do crente está reis, está tudo beleza. A Bíblia diz que Deus aceitou Abel e o culto que ele prestou, a sua oferta. Mas a Caim não, nem a sua oferta. Por isso o risco, meu irmão, de que nós observemos a nossa própria vida. É tempo de olhar para a nossa vida, para corrigir. Porque muito se fala de um Deus gracioso e glória a Deus, porque essa é a verdade do Evangelho. Mas muitos se esquecem que é um Deus que não tolera o pecado. E que a estes, Deus age e age com rigor. Não importa se é filho ou não filho. Porque o filho, se o pai ama, o pai disciplina. E há momentos em que você e eu passamos pelas disciplinas do Senhor para quebrar essa arrogância, para quebrar essa inveja que estamos nutrindo dentro da gente, esse ódio de porque o irmão está indo bem. E eu achava que isso tinha que ser para mim, não para ele. Eu agora olho para ele e miro nele. Eu me lembro de uma historinha de que, parece que é a serpente, ela foi comer aquele bichinho que acende o bumbum e fica aceso, o vagalume. Foi comer o vagalume. E aí, não é, a serpente olhou para ele e falou, é agora, né? E foi investir, e ele falou, para só um minutinho. Eu te fiz alguma coisa? O vagalume perguntou para a serpente. E a serpente falou, não, que eu saiba não. Ora, se eu não te fiz nada, por que você quer me comer? E outra, por um acaso faço eu parte da sua cadeia alimentar? E a serpente, não, verdade, não. Ora, e por que então que você quer me comer? Porque eu detesto te ver brilhar. O problema não é você não brilhar, o problema é ver o outro brilhando. Isso é inveja, irmão. E quantas pessoas nutrem isso no coração e acham que é invejinha santa? Você já ouviu falar de inveja santa? Queima em nome de Jesus isso, irmão. Isso ofende a Deus, isso nutre dentro de você um sentimento terrível e que propõe, se não cuidar, no desenvolvimento de ações terríveis, como fez Caim, como fez Saul. Onde começou com Saul? Saul matou os seus milhares, Davi matou 10 milhares, 100 milhares. Aí a conta de Saul, o verso de Davi, ele falou, epa, peraí, esse cara não pode ter mais fama que eu, não. O rei aqui sou eu. E aí foi atrás até, não é? Morrer na sua inveja, na sua ira. Cuidado, irmão, porque isso nasce dentro da igreja, isso nasce dentro de casa, contra os que são de casa, contra os que são da comunidade, também no mundo, mas o fato aqui se refere aos do mundo. Então a pergunta é para mim e para você, se nós procedermos bem, não seremos também aceitos? Porque a graça, a porta da graça está aberta, irmão. O tempo dela não encerrou ainda. E nós temos por Cristo, não é, acesso ao trono da graça. E quando chegarmos lá, não encontraremos um trovão na nossa cabeça, mas encontraremos um Deus que, se houver arrependimento no coração, nos perdoará pelo sangue de Cristo derramado.
Você se lembra de João Batista e da sua pregação? Qual era a sua pregação? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino. Arrependei-vos. E na sua, intensidade, João dizia raça de víboras. Se arrependam da sua peçonha e se convertam. Ora, quando Pedro faz a sua primeira pregação, e ele diz lá aos varões de Israel, entre todas as coisas, este Cristo, este é aquele que os profetas falavam, e depois de dar aquele sermão precioso e maravilhoso, as pessoas apavoradas por saberem que deram a sentença de crucificação àquele que era o Filho de Deus, olharam para Pedro e disseram: Pedro, pelo amor de Deus, o que é que eu faço agora? O que disse o apóstolo Pedro? Dá o dízimo na igreja, o que ele disse? Arrependa-se. Arrependa-se. Se nós formos com arrependimento ao trono da graça, meu irmão, porque nenhum de nós está livre, desse tipo de sentimento. No trabalho, em casa, na igreja. É tão terrível. O problema não é não prosperar. O problema não é não acontecer com você. O problema é acontecer com o outro lá. Você fala: opa, eu te conheço, eu conheço tua mãe, eu sei de onde você veio. Ah, não, você não. Se eu não tenho, você também não vai ter. E aí começa. E qual que é o grande problema se isso não é corrigido na vida da gente? Qual que é o grande problema, além, lógico, de sofrermos as consequências de tudo isso? Se você continuar lendo o texto, você vai ouvir falar de um homem, olha aí comigo no verso 25, não é? Aliás, 23, perdão. Um homem chamado Lameque. E quem é Lameque? Descendente de Caim. E olha só que interessante, não é? A Bíblia diz lá para que o Senhor, no momento da sentença da serpente, no momento da queda, ele diz que os descendentes da mulher, não vão ter relações com os descendentes da serpente. Há um conflito entre eles. E este agora aqui é Lameque, descendente de Caim. E, verso 23, e disse Lameque às suas mulheres, a Bíblia diz que deixará o homem pai e mãe e unir-se-á à sua mulher, singular. E o verso 23 diz que Lameque foi falar com as suas mulheres, plural. É a primeira citação de poligamia. Então esse homem não só seguiu o caminho do seu pai, Caim, seguiu ofendendo ao Senhor, agora tendo mulheres, porque é a primeira referência de poligamia, e ele diz assim: Ada e Zilá, ouçam-me, minhas mulheres, mulheres de Lameque, escutem as minhas palavras. Eu matei um homem porque ele me feriu, e um menino porque me machucou. E se Caim é vingado 7 vezes, Lameque o será 77. O que ele está fazendo aqui? Ele está exultando no seu pecado. Ele está falando: você acha que Caim era perigoso? Lameque é mais. Se ele era 7, comigo é 77. Vinganças se alguém vier me matar, não é? Ele está dizendo: eu matei um homem. Ele seguiu o caminho do pai. Sabe qual é o problema se você não corrigir a tua vida hoje? É que a tua descendência será uma descendência que seguirá os passos que estão aprendendo hoje com você. E a Bíblia diz que esse homem está aqui, se exultando, achando-se o máximo pelo que ele fez. E não é muito difícil de você observar em algumas famílias, quando tem um padrão de comportamento, você olhar quando o filho ou a filha seguem a sua própria família, que seguem o mesmo padrão de comportamento. Estamos chegando no Dia das Mães aí. E uma das coisas que o pastor comentou hoje pela manhã é: ensine os teus filhos a dizer eu te amo, porque isso é importante, é relevante. É tempo da gente parar de, dentro de casa, ensinar o ódio, o furor. Como assim? Ninguém fala assim comigo. Mas ensinar o amor, semear o amor dentro de casa, Se você não corrigir a tua descendência, será assim como foi Lameque. E que coisa triste. E passados-se os tempos, Caim tirou o filho de Eva, tirou Abel. Mas no verso 25,
a Bíblia diz, e passou-se anos, porque Caim avançou errante na vida dele, Caim conheceu as mulheres, Caim tomou as mulheres como si, formou a sua família, teve filhos, teve esse chamado Lameque, e ele chega a esse ponto. Olha quanto tempo se passou desde o momento em que ele mata o seu irmão Abel, até que vem o verso 25. Não é? Verso 25 diz assim: e novamente Adão teve relações com a sua mulher, e ela deu à luz a outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. E nesta época começou-se a invocar o nome do Senhor. Nessa época, não é que continuou, não é que intensificou. A Bíblia diz que nessa época começou-se. Porque Caim desvirtuou tudo. E não estava, a religião dele era outra. Os filhos dele, a descendência dele, não tinham nada a ver mais com Deus, não queriam saber de Deus, fugiram da presença de Deus. Até que finalmente nasce Sete e Enos. E neste tempo, a Bíblia diz que começou-se, não é, a invocar o nome do Senhor. Por isso eu digo a você, meu irmão, nessa noite, eu queria que você prestasse atenção em duas coisas. A primeira delas é que você tenha um cuidado com a sua família. Você tem uma casa. Nós estamos completando 16 anos da Igreja Batista da Família. Nós temos uma bandeira. A pregação do Evangelho é uma igreja cristocêntrica, palavra de Deus. E nós observamos as famílias entre tudo isso. É tempo, meu irmão, de que a gente quebre esses caminhos de ódio, porque às vezes tem pessoas que não falam com o outro há anos, e é você a pessoa que não dá o espaço, que não dá o primeiro passo. E está na igreja como estava Davi, o ano inteiro lá, feliz da vida, reinando, está lá, levanta a mão e faz e tudo tal, só que você tem coisas com Deus para resolver. E louvado seja Deus, que o dia que se chama hoje, Deus abre espaço pela graça, para que a gente se corrija, para que a gente volte, e deixe para trás todas essas coisas de Caim, esse DNA maligno de Caim. E assim como a partir de Sete e a partir de Enos, comecemos a invocar o nome do Senhor. Porque onde havia trevas ali, meu irmão, a luz do Senhor nos ilumina e nos avança no caminho da graça. Essa é a primeira coisa que eu queria que você observasse. Se não é em você, se você não percebe em você, se o Espírito Santo não está mostrando em você algo, deve ter alguém, talvez, na sua família, que esteja exatamente nessa condição, neste momento, nessa situação. E você é o canal que Deus abriu nessa casa, nessa família, para que a luz do Senhor chegue ao coração dessas pessoas. Porque a pergunta é, se proceder bem, não será aceito também como foi Abel? Mas se proceder mal, o pecado jaz à porta. E coisas terríveis podem acontecer. Então, meu irmão, o meu pedido nessa noite é que você olhe para a sua família, que você olhe para você, na sua vida, no teu ministério, no propósito que Deus tem, na sua conduta, porque é tempo de nos corrigirmos. Hoje nós nos sentaremos à mesa, na nossa Páscoa, com o Senhor, agradecendo ao Senhor e manifestando a comunhão que temos com Ele, porque Ele nos amou primeiro, e nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. É tempo de nos reconciliarmos. A palavra diz: avalie-se o homem, pois, a si mesmo. Não sou eu aqui a dizer a você, mas é o que o Senhor tem ministrado ao teu coração. E é tempo de buscar em Deus forças para superar tudo isso. Porque como nós cantamos aqui, não é? Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Aquele que vai aos pés da cruz alcançará do Senhor misericórdia, graça e luz. Porque Ele é o Pai de toda boa dádiva. Segunda coisa que eu queria que você prestasse atenção, meu irmão, é no comportamento de Caim, no versículo de número 9.
com isso a gente já deve encerrar. Versículo de número 9. O Senhor pergunta a Caim: onde está o teu irmão Abel? E olha a resposta dele: não sei, sou eu, por um acaso, responsável pelo meu irmão? O texto que nós lemos lá em 1 de João, no capítulo 3, eu disse que nós voltaríamos nele, onde ele diz que Caim é do maligno, e que as suas obras eram más, enquanto as de Abel eram justas. A sequência, o que o apóstolo João está tratando ali, é sobre o amor entre os irmãos. Não só os de sangue, os da fé, o da comunidade. O título, inclusive, do texto ali em algumas Bíblias é o amor fraternal. Esse comportamento de Caim é o comportamento de muita gente com relação aos seus irmãos da igreja. Tem irmãos passando por dificuldade, tem irmãos passando por lutas e problemas. E Deus às vezes tem perguntado a você: como é que está o seu irmão não sei o que lá? Onde está tal fulano? E talvez a minha reação e a sua tenha sido exatamente a de Caim. Eu sei lá. Ou por acaso eu sou pastor da igreja? Por acaso sou eu responsável pelo ministério não sei o que lá? Relaxo com aquilo que Deus te deu. Numa das ministrações recentes que o pastor Aguiar trouxe, ele falava sobre os jardins que Deus deu para que você e eu cuidássemos. A nossa comunidade é um deles. E muitas pessoas estão muito interessadas com a sua própria vida, e glória a Deus por isso, porque tem aqueles que nem isso estão interessados, né? Mas não estão nem aí para o que está acontecendo na comunidade. Não estão nem aí quantos anos a comunidade tem, o que ela está fazendo, se ela ajuda ou se não ajuda, se alguém está passando problema ou necessidade ou não, o que importa é a minha bênção. Me dá minha bênção para depois subir. Os outros não interessam. Me dá minha bênção. Sabe o que é isso, irmão? Isso é DNA de Caim. Judas vai dizer: seguiram o caminho de Caim. Eu queria que você voltasse comigo lá na 1 de João, no capítulo 3. Que agora você não vai esquecer onde está a 1 de João. 3 vezes, né? Verso 11, ele diz assim: esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que nos amemos uns aos outros, mas não como Caim, que ele era do maligno, e matou o seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más, e a de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo vos odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os nossos irmãos. Quem não ama pertence, não é, ou permanece na morte. Quem odeia o seu irmão é assassino, e vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. E ele está tratando de assassino por quê? Quem ele trouxe no meio do contexto? Ele trouxe Caim, não como Caim, que foi um assassino. E ele está falando do amor entre os irmãos. Quem está acompanhando o texto de Efésios que nós estamos estudando, o apóstolo Paulo, lá no finalzinho do capítulo 6, ele vai dizer que nós devemos orar, e orar com frequência, com intensidade, e não só orar pelas nossas batalhas e dificuldades, mas também orar pelos nossos irmãos. Por que muita gente não ora pelos seus irmãos? DNA de Caim. Estou interessado no meu. O seu, o problema é seu. 2 coisas que eu queria que você refletisse nessa noite, em que nós nos sentaremos à mesa para a honra e glória do Senhor, não por merecimento de ninguém, mas porque a graça nos alcançou e nos abre espaço. Deus tem corrigido a nossa vida para que a gente se pareça mais com Ele e não com o mundo. Porque no amor do Senhor se manifesta o seu amor, manifesta a graça, manifesta perdão. O mundo manifesta inveja, ira, maledicência e toda a sorte de corrupção. Essa noite eu convido você a se colocar de pé. Nós vamos orar.